No exercício 3, está pedindo para calcular as derivadas nos pontos dados, baseado apenas pelo gráfico da função f dado aqui, nesta figura. Lembrando que a derivada da função num ponto A pode se calcular como sendo tangente de θ, onde θ é o ângulo de inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto A. Então, tangente de θ nos dá a derivada da função. Outra observação é que, olhando para o gráfico, esse gráfico ele é simétrico em relação à origem, ou seja, essa função é uma função ímpar. F de menos x é igual a menos f de x. Isso implica que a derivada vai ser uma função par, ou seja, f de menos x, ou melhor, a derivada de menos x é igual à derivada da função no ponto x. A derivada é uma função par. Isso quer dizer que o gráfico da função derivada é simétrico em relação ao eixo y. Basta sabermos o valor de apenas um lado e depois nós vamos fazer uma rotação de 180 graus em torno do eixo y para saber o gráfico da derivada do outro lado do eixo y. Então, calculando inicialmente a derivada no ponto 0, nós temos aqui o ponto 0, eu vou aumentar o retângulo na derivada no ponto 0, nós temos aqui o eixo y, o eixo x, aqui nós temos o ponto 0, e o gráfico dessa função faz um bico no ponto 1, passa pela origem e novamente faz um bico no ponto x igual a 1 e x igual a menos 1, fazem um bico. Então eu quero o coeficiente angular da reta tangente a este ponto. Então, se eu pego a reta tangente, podemos pensar nesse triângulo retângulo. Como aqui a reta tangente ela passa um pouco do vértice do retângulo e aqui também passa um pouco, nós podemos projetar essa reta, sabendo que essa distância é a mesma que essa, eu vou projetar essa reta no vértice, passando exatamente em cima dos vértices desse retângulo. Então, calculando agora tangente de alfa, é cateto oposto, que no caso é 1, 2, 3, 4, dividido por cateto adjacente 1. Então isso nos dá 4. Agora calculamos o coeficiente angular, que é esse ângulo θ e não alfa. Tangente de θ é igual a tangente de 180 graus menos alfa. Isso é igual a menos tangente de alfa. Tangente de alfa é 4, menos 4 é o valor da tangente de θ, ou seja, menos 4 é o valor aproximado da derivada da função no ponto 0. A derivada da função no ponto 1, no ponto 1 nós temos aqui um bico, então, ou melhor, no ponto 1, a reta tangente ao ponto 1 é paralela ao eixo x, então tangente de 0 é 0. No ponto 2, eu quero calcular o coeficiente angular da reta tangente neste ponto. Nesse ponto,
aumentando, nós temos aqui ponto 2, 1 e 3. Então o gráfico passa, faz este movimento, e aqui é a reta tangente no ponto x igual a 2. Podemos pensar que este valor vale 2,5 e esse valor representa 1,5. Então, calculando aqui, nós temos um ângulo θ, tangente de θ é cateto oposto, 1 dividido por cateto adjacente, que no caso é meio mais meio, porque aqui é 1,5 e 2,5, então nós temos de 1,5 até 2,5, então é meio mais meio, no caso dá 1. Tangente de θ é 1, ou seja, a derivada no ponto 2 vale 1. E a derivada no ponto 3 é exatamente o coeficiente angular da reta tangente neste ponto. Neste ponto, se eu aumento aqui o triângulo, nós temos 1, 2 e 3. Aqui no caso seria este ponto, que é esse. O gráfico vai cortar. Fazendo um bico no ponto 1. E então podemos pensar que a reta tangente ela tem esse formato. Então nós temos aqui o ângulo θ e vamos considerar esse triângulo retângulo. Então tangente de θ é cateto oposto, 3 dividido por cateto adjacente 2, que no caso nos dá 1,5. Tudo, claro, aproximadamente. Agora, usando o fato que a derivada é uma função par, f de menos 3 é igual a f de 3. F de 3 vale 1,5, então aqui também vale aproximadamente 1,5. F de menos 2 é igual a f de 2. F de 2 vale 1. E f' de menos 1 é igual a f' de 1. E f' de 1 vale 0. Então, com esses valores, agora a gente constrói o gráfico. Então, nós temos aqui, vou fazer somente do lado direito. Nós temos aqui o ponto 1, que vale 0. Em 2 vale 1. E em 3, 1,5. No ponto 0 vale menos 4. A derivada no ponto 0 é menos 4. E nós temos este formato. Como a derivada é uma função par, basta eu rotacionar em 180 graus em torno do eixo y, que nós vamos ter todos os valores do lado esquerdo do eixo y. Então aqui está o gráfico do exercício 3.